o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria pedir a você, meu irmão, que nesse momento pegasse aí sua Bíblia, né? Palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus. E abra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Evangelho de Marcos 10, 46 a 52. Tem uma palavra de fé para você, meu irmão. Uma palavra de vitória nessa noite, em nome de Jesus. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Será que você nesse momento pode colocar a mão no teu coração aí, ó, na tua casa, e repetir isso agora? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos repetir juntos? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Pai, porque eu sei que o Senhor está inaugurando um novo tempo em nossas vidas. Ó Deus, e tudo aquilo que nos prostrava e nos colocava para baixo, nós iremos dar um salto a partir de junho, Senhor. E as coisas vão acontecer. E nós vamos, ó Deus, acompanhar o Senhor na estrada, porque essa é a nossa missão, esse é o anseio da nossa alma, caminhar com o Senhor na estrada. Ó Deus, a nossa caminhada não terminou, nós temos muito ainda que caminhar, e nós vamos dar um salto ao teu encontro nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu já ia falar, pode sentar, meu irmão. A gente está tão habituado, né, com a dinâmica do culto presencial, que quando a gente está ministrando aqui, tem vezes que vem as frases na nossa mente, e o negócio fica meio assim, a gente entra em conflito. Pensa que é fácil eu estar aqui olhando para um celular. É lógico que tem alguns irmãos que de vez em quando a gente desvia o olhar aqui para poder a gente ter uma referência, mas eu estou sentindo muita falta de ver os irmãos aqui, os rostinhos, mas eu sei que esse dia está sendo preparado, esse dia vai ser especial, meu irmão. Se prepare que o negócio vai ficar gostoso demais, e eu sei que Deus tem muita coisa boa para as nossas vidas, em nome de Jesus. O título nessa noite é: um salto para uma nova caminhada. Um salto para uma nova caminhada. Eu sei que Deus está preparando tudo isso para as nossas vidas. Eu já falei isso em algumas mensagens anteriores. Eu tenho nutrido na minha alma, no meu espírito, uma expectativa enorme de um novo tempo pós-pandemia, uma nova igreja, uma nova forma de cultuar, uma nova forma de adorar, porque
Nós cremos que isso tudo está sendo pedagógico, e eu preguei sobre isso hoje de manhã. Você que não pôde acompanhar, você pode ver lá em nossa página do Facebook ou no YouTube, né? A mensagem de hoje de manhã que fala das questões, dos problemas, das dificuldades, que são pedagógicos na nossa vida, estão nos ensinando algo. Mas eu tenho crido que pós-pandemia, Deus tem muita coisa a fazer nas nossas vidas, sendo que eu creio que alguns, em meio a tanta dificuldade, a tanta notícia ruim, a tanto problema, a tanto cenário, de repente, de fracasso ao teu redor, isso muitas vezes nos torna aí cegos diante da perspectiva que Deus tem um novo tempo para as nossas vidas. Ei, eu estou aqui nessa noite para ministrar sobre a tua vida, crendo que Deus há de abrir os teus olhos, e mais do que isso, a tua visão espiritual, para que você possa ver, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem preparado para a tua e para a minha vida, e para a nossa igreja, e para o nosso município, e para o nosso estado, e para a nossa nação. Não podemos desanimar, não podemos deixar com que as dificuldades nos deixem à mercê, à beira, porque eu creio que nessa noite Jesus está passando aqui na Igreja Metodista em Tribobó, e muito mais está passando na tua casa. Basta você ter uma atitude como teve esse nosso amigo aqui, o nosso irmão, o cego mendigo Bartimeu. Quando eu estava lendo o texto nessa tarde, estava dando uma olhadinha no capítulo 10, para ver mais ou menos o contexto. E muitas vezes, amados irmãos, as pessoas acham que os capítulos eles estão numa ordem cronológica, não necessariamente, e muitos estão com assuntos conexos, que muitas vezes não estão. Aqui é mais ou menos uma coxa aí de retalho, mas o que me chamou a atenção antes do texto que nós acabamos de ler aqui, que lá no versículo 35, nós podemos ver o pedido de Tiago e João, que cá entre nós, eles foram muito cara de pau no pedido que eles fizeram. Se você depois ler com calma lá, vocês vão ver, olha só o pedido desses dois discípulos: mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Olha só a audácia deles. E eles perguntou: o que quereis que vos faça? Jesus foi até, vamos dizer assim, cortês, né, na resposta, mas eles foram lá: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Muito interessante isso. Desde a época lá dos discípulos caminhando com Jesus, já tinha gente que queria se dar bem, ou seja, Senhor, alivia para mim aí, ó. Quando o Senhor chegar lá na tua glória, já prepara um lugarzinho. E eu creio que Jesus aqui, ó, ele deu uma resposta aí meio, aí eu vou puxar a sardinha para a minha doutrina, não é porque eu sou William Sardinha, não, vou puxar a sardinha para a minha doutrina aqui, que eu sou arminiano. Lá no versículo 40, Jesus fala assim: quando, porém, a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado, ou seja, algo que nós ainda vamos nos apossar lá na frente, através da nossa conduta de santificação aqui na terra, e depois do julgamento, quando nós formos recebidos lá no céu. Ou seja, por que eu estou falando esse cenário todinho aqui, antes da gente entrar no texto propriamente dito? Nós podemos ver que os discípulos foram com Jesus para Jericó, e na beira do caminho havia um cego, mendigo, e mais do que isso, não revela o nome dele, porque Bartimeu não era o nome do cego. O prefixo Bar significa filho, Timeu, o nome do pai, então filho de Timeu. Tanto é que o próprio versículo 1 aqui está falando sobre isso, estava associando, ou seja, ele tinha muito mais a identidade de estar à beira do caminho, necessitado,
como mendigo do que ter o seu próprio nome, mas ele tinha um nome. E, amados irmãos, Deus nessa noite está resgatando e está restaurando a tua dignidade, está mudando a tua história de vida em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu na vida desse nosso amigo aqui. E esse texto aqui nós podemos ver também que em Mateus, mas em Mateus fala de 2 cegos, e em Lucas só fala um detalhezinho diferenciado, mas em Mateus fala que Jesus tocou no cego. Mas o texto que eu escolhi aqui, ele tem uma particularidade que daqui a pouco nós vamos chegar nela. Que esse cego, que por mais que não tivesse uma identidade, estivesse à beira do caminho, ele ouviu que Jesus iria passar. Por isso que é importante, quando a gente começar um culto online, a gente convidar alguém para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, porque eu sei que nessa hora, a partir que a palavra de Deus está sendo ministrada, os olhos estão sendo abertos. Deus está operando um milagre, que a palavra de Deus, ela tem poder. Eu não tenho poder nenhum, mas a palavra que passa por mim, ela começa a restaurar as vidas em nome de Jesus. Esse homem aqui, ele poderia estar cego, mas os ouvidos estavam abertos. Ei, abra os teus ouvidos nessa noite, para você ouvir a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele soube que Jesus ia passar. Ele recebeu uma informação. Lá no Evangelho de Lucas, ele ouviu o barulho da multidão caminhando. Eita, está acontecendo alguma coisa. Espera aí, está acontecendo alguma coisa. Estou ouvindo alguma coisa diferente. O mestre está passando. E à medida que ele foi se informando, perguntando de repente, até para as pessoas próximas, o pessoal falou: é um tal de Jesus de Nazaré, é aquele que cura, é aquele que pode fazer, é aquele que opera milagres. Ah, ele não se conteve, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o interessante, amados irmãos, que alguns lá no versículo 48, muitos o repreendiam para que ele se calasse. Cala a boca, infeliz, fica quieto, sai para lá, mendigo fedorento, você vai atrapalhar o mestre. Ei, fica quieto, rapaz. E mais ainda, ele gritava e clamava. Ele fazia menção, não era apenas um Jesus, era o Jesus, filho de Davi, ou seja, o rei que iria assumir toda a nação de Jerusalém. Não era a nação de Jerusalém física, mas é a nação de Jerusalém espiritual que está por vir sobre nós, aleluia. E ele clamava cada vez mais, mas havia um grupo ali, que cá entre nós, eu me sinto à vontade até de pensar, e você pode pensar junto comigo ou não. Tinha até discípulo nesse grupo aqui que repreendia, porque os discípulos já estavam andando com Jesus ali, como se fosse Jesus um popstar, e os caras ali, os 12 ali, ó, de segurança, segurando ali todo aquele contexto. E mais ainda, o cego gritava. Mas, amados irmãos, a forma desse homem gritar, porque ele colocou um objetivo no coração: um dia, quando Jesus passar, eu vou me encontrar com ele, eu sei que eu serei curado. Essa informação já estava na alma, no coração daquele homem. Nada ia segurar aquele homem. Podem tentar me segurar, mas não vão calar a minha boca. Eu vou gritar cada vez mais alto. E Jesus parou. Ei, Jesus parou aquela comitiva. Ele tinha um destino, era Jericó, mas tinha algo importante, no caminho de Jericó tinha alguém importante. Ei, Jesus está parando tudo nessa noite e está olhando para dentro da tua casa. Jesus está parando tudo nessa noite e está olhando para dentro da tua empresa, para o teu trabalho, para a tua família. Jesus parou a caminhada dele para olhar para um clamor de alguém. Nessa noite nós vamos clamar. Ei, você que está do outro lado, você vai clamar junto comigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai clamar, meu irmão.
Nós vamos clamar nessa noite. Se tiver alguém enfermo na tua família, nós vamos gritar nessa noite pelo filho de Davi. E o interessante é que Jesus deu uma ordem: chamai-o, imperativo. Ele pode mandar e nós temos que obedecer. E começa o verbo na terceira pessoa aqui, ó. Um sujeito meio que indeterminado. Chamaram. Quem foi que chamou? Provavelmente os mesmos que o repreenderam. Provavelmente os mesmos que criaram dificuldade, tentaram calar o cego à beira do caminho. Foram lá e chamaram. Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sem vergonha, né? Antes repreendiam, agora não, até, desculpa a expressão, para deschavar, para ficar bem perante o mestre, né? Não, olha, ó, tem bom ânimo, rapaz, vamos lá, olha só, vamos lá, rapaz, o mestre está te chamando, vamos lá, levanta-te, tem bom ânimo. De repente, quem foi que chamar antes estava mandando calar a boca. Olha lá, hein? Cuidado, hein, meu irmão, minha irmã. Mas ele não estava se importando com isso. Ele lançou de si a capa, ou seja, a sua proteção natural. Ele não precisava mais de uma capa, porque daquele momento em diante, Jesus já estava mudando a história de vida daquele homem. Levantou-se de um salto, não bastava apenas levantar, ele deu um salto. O quê? Jesus está me chamando? Não, eu não posso ir arrastado, não, eu não posso ir engatinhando, não, eu vou dar um salto. E foi ter com Jesus. Ei, você vai jogar fora tudo aquilo que é trapo, tudo aquilo que não presta, e vai dar um salto nessa noite em nome de Jesus, e vai ter com Jesus. E Jesus vai lá e faz aquela pergunta que ele faz a muitos antes de operar o milagre. Se você fizer um estudo sobre os milagres de Jesus, a maioria deles ele perguntou: o que queres que eu te faça? Com o aleijado lá do tanque de Betesda, ele perguntou. E muitas vezes essa pergunta, é uma pergunta até incoerente. Se a pessoa está cega, ele quer que a sua visão seja curada, restaurada. No caso do paralítico lá do tanque de Betesda, ele reclamou com Jesus: ah, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, não tem ninguém que me coloque lá dentro quando o anjo agita as águas. Esse não, esse aqui estava determinado, né? Esse aqui não, ele falou: não, eu quero ver, para mim é importante que eu veja, eu tenho os meus olhos abertos. E foi isso que aconteceu. Jesus foi lá e operou a cura que aquele homem precisava. E mais do que isso, no versículo 52, Jesus, ele fala que a tua fé te salvou. Ou seja, além de receber a cura no corpo físico, Deus operou no espírito e deu a salvação para aquele cego, que até então não era mais, daquele momento em diante, não era mais cego. Ele começou a ver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E imediatamente começou a seguir a Jesus pela estrada fora. Onde que eu quero chegar com essa questão do salto? Um salto para uma nova caminhada. Que Jesus nessa noite ele está fazendo uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado aí, e para cada um de nós que estamos aqui, a equipe do culto online, graças a Deus por ela, só tem gente abençoada. A pergunta que Jesus faz, por mais que ela seja, muitas vezes, uma pergunta assim, sem sentido, diante da nossa necessidade, ele de fato está fazendo essa pergunta para mexer com as nossas estruturas e ver qual vai ser a nossa resposta.
Ele poderia muito bem, quando perguntasse àquele cego, já que ele era filho de Timeu, ele poderia chegar e falar assim: Senhor, faz o seguinte para mim, me arranja uma cesta básica e leva lá para o meu pai Timeu. Uma cesta básica. Ele poderia muito bem responder: Senhor, me arranja aí R$ 80 para poder comprar o gás, porque o gás lá na casa do meu pai Timeu acabou, e eu preciso de gás. Mas não, ele pediu algo que mudou a vida dele, porque uma vez ele enxergando, ele teria que ter uma mudança de vida também. Muita gente não quer enxergar, quer ficar de repente no meio de uma cegueira, porque é cômodo. Não estou falando da cegueira física, tá? Agora eu estou falando da cegueira espiritual, porque é cômodo viver numa vida de pecado. Não, eu não quero nem ouvir palavras que me confrontem, porque senão eu vou ter que mudar de atitude. Esse homem não poderia mais mendigar, ele teve que mudar de vida. E muitas vezes a resposta que nós temos que dar para Jesus são respostas de mudança de vida. Era isso que aconteceu com esse homem. É necessário que tenhamos as nossas visões espirituais abertas, para que a gente possa ver com os nossos olhos espirituais o que Deus precisa fazer nas nossas vidas. De repente a gente está com trapos de pecado, de maldição, de coisas que precisam ser jogadas fora. Não é paliativo. Cesta básica não ia resolver o problema dele. Um vale gás não ia resolver o problema daquele homem. Isso tudo era paliativo, era necessário que ele tivesse a visão restaurada para que ele mesmo pudesse voltar a trabalhar, pudesse voltar a sentir uma pessoa útil perante a sociedade. E ele caminhou atrás de Jesus em meio àquela estrada. Ei, Deus não quer te dar nenhuma muleta, não quer te dar nenhum paliativo. Jesus, ele quer resolver o problema dentro da tua alma. Jesus, ele quer abrir a tua visão espiritual. Jesus quer mudar a tua história de vida. Aquele homem não mais foi o cego à beira do caminho, ele teve a vida dele totalmente restaurada. Por isso eu quero profetizar em nome de Jesus para a tua vida, para a minha vida, a restauração plena da parte de Deus, porque ele restaura corpo, alma e espírito. A obra de Jesus, ela é completa, ela não é feita pela metade. É isso que Jesus está fazendo aqui na vida desse homem, e quer fazer na tua e na minha vida, em nome de Jesus. Não basta ouvir falar de Jesus, nós temos que ir ao encontro dele. Ei, você que está do outro lado, vá ao encontro de Jesus. Você que um dia, de repente, participou de uma igreja, cantou no coral, no ministério de louvor, de repente até exercer um cargo de liderança. Meu irmão, quando acabar esse período de confinamento aí, de fato for liberado aí os cultos presenciais, volta para Jesus, se apresente ao pastor mais próximo, da igreja mais próxima, da tua casa, volte, se reconcilie com Jesus, começa a caminhar Jesus estrada fora, começa a seguir Jesus a estrada fora. Tem uma atitude de vida, não fica só nessa, não, agora eu vou escolher o culto da igreja tal, vou escolher o culto da igreja tal, porque as igrejas agora serão online. Ei, não, tenha uma atitude, dê um salto em nome de Jesus. E nós cremos, amados irmãos, que nós iremos dar um salto a partir de junho. A nossa história de vida vai começar a mudar em nome de Jesus. Deus tem bênçãos para cada um de nós. E para terminar, não podemos impedir qualquer pessoa a seguir a Jesus. Na minha análise aqui, alguns discípulos aqui, eu creio que faziam parte daqueles sujeito indeterminado que mandaram o rapaz ficar calado. Mas os mesmos tiveram que mudar a postura, ir lá e chamar o rapaz, porque Jesus queria falar com ele. Que a gente possa fazer parte do grupo que está chamando as pessoas,
que está agregando pessoas, que está trazendo pessoas para a igreja, ao invés de ser aqueles que falam, não, fica aí na beira do caminho, e não incomoda o mestre não vem para cá não. Eu quero dizer, pode vir para a igreja metodista de Tribobó, vem para cá, venha ser pastoreado, venha ser cuidado. Ah, mas eu não moro em Niterói, não moro em São Gonçalo, não faz mal, procure uma igreja próxima da tua casa, em nome de Jesus. E mais do que isso, que a gente possa dar um salto, a partir de junho, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? E depois nós vamos estar louvando um cântico, e nos preparando para a Santa Ceia do Senhor. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Coloca a tua vida diante do altar de Deus. Qual é a tua situação aqui? Você está à beira do caminho? Você faz parte da multidão que está seguindo Jesus? Você faz parte daqueles que estão repreendendo o cego? Ou você faz parte do grupo que está chamando o cego, está incluindo a pessoa? Mas uma coisa é certa, todos nós iremos dar um salto. A partir de hoje, Deus vai mudar a nossa história de vida, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome. E para dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão de nós. Tem compaixão do teu povo, Senhor. Ó Deus, começa a mudar a nossa história de vida. Que a vida do meu irmão e da minha irmã, a partir de hoje, possa dar um salto, Senhor. Um salto, jogando fora todo trapo de imundície, Senhor. Tudo aquilo que não presta, para que a gente possa, Deus, receber a cura e seguir o Senhor caminho afora pela estrada. Porque eu sei, Pai, que a caminhada é longa, mas é preferível caminhar com o Senhor no caminho, do que ficar à beira do caminho a mendigar, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor pode mudar histórias de vida. Nós cremos, Pai, que o Senhor está restaurando casamentos, o Senhor está restaurando vidas, relacionamentos contigo, e nós te pedimos, Pai, nessa hora, Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, ministra sobre nós a tua graça, o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus, amém e amém.